Glórias a Deus! Voltamos aqui então na nossa segunda parte da nossa lição e nós vamos estar aqui dando continuidade no segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. Então no primeiro vídeo, no primeiro tópico e primeiro vídeo, né, que a gente viu, nós falamos a respeito do mistério no Antigo Testamento e agora nós vamos ver no Novo Testamento. Glórias a Deus, que aí já é a revelação, né? Antes estava em oculto, agora começa a ser revelado. Esse mistério que estava oculto passa-se agora a ser revelado. Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como foi este mistério manifesto pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe fora divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. E eu vou parar aqui, ó. Então, aqui Paulo ele vai começar a revelar esse mistério. E quando ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer que o seu ministério, o seu envio aos gentios e a revelação desse mistério não foi dado por homens, mas foi dado por Deus. Paulo aceita Jesus, ele passa um período aí, diz os historiadores, por volta de 13 anos, aprendendo, buscando, se enchendo de Deus e ele vai receber do Senhor uma série de instruções e ele vai relatar essas instruções às igrejas. E fato é que nós estamos estudando hoje a carta aos Efésios, que é uma revelação do Senhor. E ele vai falar que ele recebeu do Senhor e essa revelação para se dar aos gentios, para se dar aos judeus, para se dar a todas as pessoas, ele recebeu do Senhor para poder passar a todas as pessoas. Então é importante nós sabermos disso, ó. Isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe fora divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo revelou. E o que ele fez? Ele ensinou às pessoas aquilo que ele não aprendeu com o homem, mas que ele aprendeu com Deus. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, irmão. Jesus disse que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Tem pessoas que ficam preocupadas em estudar de maneira exacerbada, ler livros e mais livros, e eu não estou fazendo apologia à ignorância, eu quero que você leia, eu quero que você estude, eu quero que você aprenda mesmo da palavra de Deus, mas eu quero que você entenda que isso é bom, isso é importante, mas o principal está aqui, ó, palavra de Deus, Bíblia. Isso daqui é o principal, isso aqui é o que nós precisamos meditar. E quem nos ensina? Jesus falou, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele ensina e aí depois Jesus continua falando assim, ó, e o Espírito Santo vos fará lembrar. E você só lembra daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que você foi ensinado. Quem te ensina? O Espírito Santo. E o Espírito Santo mesmo, ele te faz lembrar daquilo que ele te ensinou. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo recebeu do Senhor, né, toda a revelação desse mistério para que fosse passado a todas as pessoas, para que fosse passado a todos os homens. Paulo queria mostrar isso para os irmãos, que não era dele, mas ele tinha recebido do Senhor. Você vai ver lá na leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça a partir disso. E aí ele continua, leitura da Santa Ceia, você lê isso todo mês. E está dizendo que ele recebeu de quem? Foi do homem? Não. Ele recebeu do Senhor. Ou seja, o Senhor revelou a ele. E o Senhor tinha revelado esse mistério da igreja para ele, e quando revelou a ele, o mesmo Senhor falou assim, agora é o tempo de revelar a todas as pessoas que um novo povo, que não é judeu, que não é gentil, precisa aprender, precisa se encher. Era isso que o povo precisava entender, e ele recebeu do Senhor e passou para o povo. Ó. O apóstolo assegura ainda que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Existem coisas, irmãos, que a intelectualidade, o raciocínio, não consegue entender, não consegue compreender. Só através do Espírito Santo, eu volto a bater nessa tecla aqui, se encha do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, se revista do Espírito Santo, porque quando você faz isso, aí sim você vai ter Deus para oferecer para o povo, você vai ter algo novo para oferecer para o povo. Não é mensagem copiada de internet, não é mensagem baseada no que fulano falou, não. Quando eu busco ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo me ensina, eu tenho algo novo, eu tenho algo diferente, eu tenho coisas que não foi o ser humano que ensinou, mas que Deus ensinou, mostrou e revelou. E Paulo está enfatizando essa verdade aqui. Como que nós conseguimos chegar a isso? Meditando na palavra de Deus e orando. Buscando da parte de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Segundo o subtópico, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Foi o que a gente falou, eu acredito que está bem claro aí para você. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e o corpo de Cristo, e a comunhão e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, aqui nós entendemos que o mistério revelado, na verdade, é a igreja. E a igreja, Deus ele vai se revelar. Por isso que eu falei lá no começo, existem dois aspectos. Você como igreja e igreja como uma comunidade cristã. E a essa comunidade, Deus vai revelar os mistérios a essa comunidade e você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, você vai ser instruído. A Bíblia diz que o pastor da igreja, o seu pastor, ele vai dar conta, né? Vai prestar conta das almas ao Senhor, que esteve ao seu poder, né? Sob sua responsabilidade, não poder, mas responsabilidade, né? E aí o que acontece? A essa igreja, Deus ele revela as coisas, Deus ele fortalece você. É importantíssimo você como igreja ser igreja em todos os lugares. Mas eu reforço mais uma vez que
ser igreja como uma comunidade cristã, isso é algo importantíssimo. Você precisa congregar, você precisa estar presente na congregação. E esse é um recado também para os desigrejados, né? Existem muitas pessoas que são desigrejadas, que não congregam. Ah, não, eu sou a igreja. Ah, não, eu vou congregar, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Irmão, olha lá, livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2 e 3, você vai ver Cristo, o próprio Cristo, usando João para que as cartas elas sejam enviadas à igreja. A carta não é enviada por missionário tal. A carta não é enviada por cantor tal. A carta não é enviada por fulano. Não, não é para pessoas, mas é para a igreja. Ou seja, a igreja ela é um projeto de Deus. E se você não participa da igreja, você corre um grande risco. Porque se a igreja é um projeto de Deus e eu não estou na igreja que é projeto de Deus, eu estou fora do propósito de Deus. Então é importante que você entenda que nós, como igreja, nós precisamos ser igreja, mas estar na igreja para sermos confortados, termos comunhão com os irmãos, sermos fortalecidos e recebermos o que Deus tem para as nossas vidas. Paulo ele escreve a carta, e a carta aos Efésios propriamente, existem cartas que ele escreveu para outras pessoas como recomendação para essas pessoas, mas a maioria das cartas de Paulo é para quem? É para a igreja. Não é para uma pessoa, mas é para a igreja. Então, a igreja ela recebe as coisas de Deus. Então, recapitulando, igreja é um projeto de Deus, e eu preciso estar inserido nessa comunidade cristã. Eu preciso estar, eu vou falar igreja, eu vou falar comunidade cristã, tá? Você precisa estar inserido nessa comunidade cristã para ser fortalecido, para ter um pastor que dê conta de você, para que você se encha. Às vezes um irmão vai lá, conta um testemunho e você fala, olha, Deus falou comigo. É Deus revelando os seus mistérios dentro da igreja. Para que você seja edificado, para que você seja cheio do Espírito Santo. E Paulo está falando isso aqui, deixando bem claro. Significa que a própria igreja, ou seja, a comunidade cristã, é a principal agência divina de divulgação desse mistério, ou seja, do evangelho e da igreja, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O corpo, ele está junto. A minha mão está junto. Dos meus braços, dos meus ombros, das minhas pernas, está tudo junto. E a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E esses membros, eles precisam estar unidos. Olha aqui o tema da lição está falando. O mistério da unidade. Ou seja, do viver em comunhão. O salmista vai falar quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão, se abracem, estejam presentes. Estamos em um período de pandemia, não dá nem para abraçar agora, né, literalmente, mas vai passar, isso tudo aí vai passar. Nós voltaremos para a comunhão. E eu quero dizer algo importante para você, crente, que não deixe o fogo, a vontade, o desejo de estar presente na igreja, participando das coisas de Deus, sendo edificado através das coisas de Deus, não deixe que isso se esfrie. A comunhão é importante, a unidade entre os irmãos é importante. Deus ele quer o corpo junto. Deus ele quer o corpo unido. É isso que Deus quer. É isso que Deus ele mostra e ele revela. Esse mistério só foi revelado depois, primeiro porque quando Cristo vem, Cristo ele é o meio de formação, ele é o artifício. Através de Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós somos... eu creio em Cristo, independente do meu país, da minha língua, da minha etnia, seja o que for. Eu creio em Cristo, eu faço parte dessa igreja. Agora, essa igreja, essa comunidade cristã, ela precisa ser unida, estar junto.
Então, não diga, eu não tenho necessidade de estar junto com os irmãos. Mentira! Isso é mentira de Satanás. Foge, que isso daí é Satanás querendo colocar em você o desânimo. Foge, que é Satanás querendo colocar em você o desejo de não estar na presença de Deus, na comunhão dos irmãos. É isso, irmãos. Ser crente é estar em comunhão, é estar junto, é estar unido. Imagina lá no céu. Você acha que é assim? Você vai para o céu, cada um na sua casa, cada um faz o que quer e pronto. Irmãos, temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que nós venhamos agradar a Deus, nos encher de Deus. Nós precisamos nos atentar que a comunhão com os irmãos, ela é super importante. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, desde o princípio, Deus ele planejou, né, a igreja, Deus arquitetou a igreja, já estava tudo no plano de Deus. Agora, é interessante quando você lê lá, principalmente Atos 11, lê todo o capítulo, você vai ver. Existia uma dificuldade do povo entender, do povo compreender, né, que Jesus estava para todos, não era só para uns. E aí Pedro, ele vai pregar a Cornélio, Cornélio aceita Jesus, Cornélio é batizado nas águas, Cornélio é batizado com o Espírito Santo, coisa linda acontece. E aí o que acontece? Os líderes das igrejas vão chamar Pedro e vai falar assim, você foi comer na casa de uma pessoa que não tinha a promessa como nós, de um gentio, de um pecador? Não conseguiam entender. E aí teve que Pedro fazer todo um discurso para mostrar que agora não tinha mais divisão de povo. Agora eram todos servos de Jesus. Eram todos igreja e deveriam viver em comunhão. Tá vendo aí? Inclusive, lê lá, depois do começo do capítulo 11, você vai ver. Eles estão falando, você vai comer na casa de um gentio? Só que agora tem que comer sim. Tem que comer sim. Porque agora é um povo e deve viver esse povo em união. Junto, próximo, unido. É isso que Deus quer. Vamos para o nosso terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riqueza insondável. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito, da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Para quê? Para que todas as pessoas elas se salvassem. No tempo oportuno,
Deus, ele revelou esse plano. E agora Paulo, ele está perplexo, né? Não perplexo, mas ele estava feliz, ele estava regozijante com as riquezas insondáveis, indizíveis que esse plano de Deus ele tinha. Porque Deus ele não foi pego de surpresa lá em Adão. Deus sempre quis ter um povo. E ele formou esse povo, tentou com Adão, tentou com Noé, mas a questão não é que Deus tentou e não deu certo. Não. É porque ele sabia que o homem ia errar e ele já tinha o plano, ele já tinha o projeto, ele já era conhecedor dessas coisas. E o desejo de Deus sempre foi que todos se salvassem. Olha o exemplo de Ruth, a Moabita. Moabita, gentia, pessoa que não tinha possibilidade de salvação, né? Na teoria humana, mas quando ela perde o seu esposo e a sua sogra vai voltar para Belém, o que ela faz? Ela fala assim, não, eu vou ficar com você, aonde tu pousares eu vou pousar, o seu Deus será o meu Deus. Ela acredita em Deus. E aí o que acontece? Ela vai para Belém, casa-se com Boaz e vira bisavó do rei Davi. Entra na genealogia do rei Davi. O rei Davi está na genealogia de quem? De Jesus. Ou seja, quando você puxa a genealogia de Jesus, quem está lá? Ruth, a Moabita, a desprezível, a que não tinha chance de salvação. Deus já tinha dado a possibilidade e Deus aceitou. Exemplo está aí, na genealogia. Pega Raabe, o exemplo de Raabe, também está lá na genealogia de Jesus. Olha só, então Deus não fez nem desde lá do Antigo Testamento acepção de pessoas. E tem pessoas que falam assim, não, Velho Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Não, sempre foi a graça. Deus sempre quis salvar. Lá em Deuteronômio já está dizendo, circuncidai o vosso coração. Não adianta fazer sacrifício, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, o que Jesus disse lá no Velho Testamento, Deus já estava dizendo, porque sempre foi graça. Ou seja, o plano de Deus já estava traçado para isso. O plano de Deus já existia. Agora o que acontece? Não tinha chegado o tempo de ser revelado. Segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno e indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre esteve de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Ou seja, o propósito de Deus sempre existiu. O eterno propósito, ou seja, desde a fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito, esse projeto, estava oculto e no tempo certo iria acontecer. Porque as coisas de Deus não é no seu tempo, não é quando você quer, não é quando você estrala o dedo, mas é no tempo e na hora de Deus. Ou seja, no tempo de Deus tudo acontece. E aqui aconteceu quando? No tempo de Deus. A graça sempre existiu, não de uma maneira tão revelada, mas quem entendeu, exemplo de Ruth, quem entendeu, buscou, se aproximou, quis adorar esse Deus e foi alcançado pelas bênçãos e pelas promessas. Então, isso aqui aconteceu no tempo certo. Terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento.
Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então, mais uma vez eu ratifico, Deus ele não foi pego de surpresa. Desde a fundação do mundo, desde o começo de tudo, Deus sempre quis salvar a todos e ele já tinha o plano, o projeto da igreja já estava pronto. Só precisava chegar o tempo. Quando chegou o tempo, as coisas aconteceram e o nome de Jesus foi glorificado e nós estamos aqui. Então, entenda que a igreja, comunidade cristã, é um projeto de Deus. E se você quer estar no centro da vontade de Deus e para ser salvo tem que estar no centro da vontade de Deus, entenda que você precisa congregar, viver na comunhão com os irmãos, abraçar, estar junto, estar presente, ser edificado pelo testemunho. Alguns vai ter mais proximidades com outros não. Isso é normal, somos defeituosos, temos problemas, às vezes eu vou te chatear em alguma coisa, mas entenda que estar na igreja é estar no centro da vontade de Deus. É lá que Deus fala, é lá que Deus se revela. Não que ele não faça isso para você individual na sua casa, mas na igreja Deus ele cumpre o seu propósito e o seu objetivo. Revela-se a igreja e você é edificado. Daqui a pouco essa quarentena vai passar e eu tenho certeza que você estará com os irmãos se abraçando e partilhando dessa comunhão e assim como Paulo sendo edificado juntamente com os irmãos. Amém? Nossa conclusão diz: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Então, agora a responsabilidade é da igreja, comunidade cristã, em levar esse mistério a todas as pessoas para que todos se salvem, pois esse é o desejo e a vontade de Deus. Amém? Vou estar orando pela sua vida nesta oportunidade para que Deus te alcance e te abençoe com poder e glória. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, por esta aula, pela vida dos teus servos, dos teus filhos. Eu quero te pedir, meu Deus, que nesta oportunidade o Senhor venha abençoar a vida deles, venha fortificá-los, venha colocar em cada coração, Senhor, o desejo, a vontade de ser participante da igreja, da comunidade cristã, cheios da Tua glória, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, dividindo entre si, meu Pai amado, as maravilhosas bênçãos que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo. Toma em Tuas mãos o Teu povo, e não apenas esses que me assistem, mas também a sua família, que sejam abençoados pelo poder e pela glória de Jesus Cristo. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Irmã, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor possam estar com você, na sua casa, e que você seja edificado por esta palavra, pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.